Cartão de crédito, internet, compras no supermercado, aluguel, são itens que compõem o que a gente costuma chamar de orçamento familiar. E orçamento familiar para mim é como a direção de um carro. A partir desse orçamento, a partir desse pacote, a gente consegue entender melhor quais são os rumos que a nossa vida financeira está tomando para os próximos dias e os próximos anos. A partir desse controle, a partir dessa direção, a gente consegue saber se a gente realmente está conseguindo dirigir esse carro ou se a gente está tendo dificuldade. Geralmente, quando a gente tem dificuldade nessa área específica da nossa vida, mais relacionada a finanças, a gente começa a ter um problema se expandindo para outras áreas das nossas vidas. Como, por exemplo, eu sou casado e, por experiência, eu já tive várias dificuldades onde, em alguns momentos, eu e minha esposa entramos em um embate relacionado a questões financeiras. Então, a partir do momento que você tem esse controle, outras áreas da sua vida elas passam a estar também um pouco mais equilibradas. Como, por exemplo, seu lado profissional, você vai conseguir se empenhar mais dentro da sua profissão sem estar preocupado com outras questões referentes a contas a pagar ou dívidas atrasadas e, a partir daí, ter um desempenho melhor lá no seu trabalho. No seu casamento, da mesma forma, se você está concentrado ali nos seus débitos, nas suas questões que precisam ser resolvidas, em algum momento vai haver um embate, vai haver ali um certo atrito e às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade ali no momento em que está se falando sobre esse assunto. E foi exatamente por isso que eu resolvi criar essa série de vídeos onde o meu objetivo é estar ali te ajudando a cuidar melhor das suas finanças. Onde eu vou te dar dicas práticas e simples para que você imediatamente consiga colocar em prática e a partir daí consiga realizar os seus objetivos, como por exemplo a sua casa própria, um carro, uma viagem e por aí vai. Para a gente começar essa série eu quero falar sobre os 3 principais fundamentos que para mim são os mais importantes quando o assunto é realizar objetivos, onde nesse objetivo existe aqui alguma ligação direta com os recursos financeiros. E o primeiro fundamento que eu quero te explicar é que educação financeira é comportamento. Só que, na verdade, por muito tempo, dentro da minha rotina, eu usei essa metodologia. Receber o dinheiro, pagar as contas, o que sobrar, aí a gente tenta realizar alguma coisa. E eu percebi que, com o tempo, isso, na verdade, nunca funcionou. Pelo menos para mim, sempre foi muito difícil. E o que é que eu estou querendo te propor? Uma mudança de comportamento. Eu sempre via que primeiro vem o meu salário, depois vem os custos e por último vem os meus sonhos. Mas aí eu te pergunto, sobre os seus sonhos, será que eles merecem realmente sempre estarem em segundo plano na sua vida? E levar isso em consideração é um fator determinante. E a partir desse período, olha só o que foi que eu fiz. Eu recebia meu salário, mas agora em vez de priorizar as minhas contas, eu fiz o seguinte, eu coloquei os meus sonhos em primeiro lugar e depois as minhas despesas. Lógico que eu não estava ali falando que eu pegaria meu salário, colocaria aqui e a partir do que sobrasse eu iria pagar minhas contas. Não, eu só iria priorizar ele mais do que as minhas próprias contas. Afinal, eu não vim aqui para o mundo simplesmente para pagar a conta e ir embora. Nem eu desejo isso para você. A minha ideia, na verdade, é que você priorize essa questão dos seus sonhos, porque a partir disso você vai conseguir controlar melhor o seu orçamento financeiro. Isso foi uma prática que dentro da minha vida funcionou. Se vai funcionar com você, você só vai saber se você tentar. E aí vem o segundo fundamento, que é tome decisões em conjunto. Se você é casado, se você está noivo ou se você planeja se casar, esse ponto é muito importante para esses 3 tipos de pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você decide, por exemplo, comprar a sua casa própria, tomar decisões é decidir pagar o preço por alguma coisa. Se você vai comprar um imóvel, você tem que ter em mente que em algum momento você vai ter que pagar um preço por isso. E esse preço muitas vezes vai exigir algumas coisas de você, como por exemplo, sair menos, evitar alguns gastos desnecessários, coisas nesse sentido que muitas vezes nós somos acostumados a fazer e não queremos abrir mão. Então, tomar decisões em conjunto é isso, é sentar e conversar. O que é prioridade para a gente? A gente quer realmente comprar a nossa casa, a gente quer realizar esse sonho, a gente quer fazer essa viagem, então vamos pagar o preço para a gente conseguir fazer isso? E a partir dessas decisões eu tenho certeza que se elas são tomadas em conjunto, isso vai te ajudar bastante. Isso com certeza vai levar vocês dois para um nível maior de conhecimento e também de cumplicidade. E o terceiro fundamento é tenha um plano de ação. Por muito tempo talvez você esteja aí pensando em sair do aluguel e ter a sua casa própria.
A partir disso, você chegou, conversou com seu esposo e a partir daí vocês tiveram ali uma conversa e entraram em um consenso onde algumas coisas vocês precisam fazer para juntar ali o recurso da entrada. Mais tarde eu vou dar outras dicas sobre como você pode juntar dinheiro, como você pode economizar, como você pode cortar alguns gastos, tudo isso vocês vão ter aqui dentro dessa série. Mas por hoje, sentem, conversem e a partir daí elaborem um plano de ação simples. Duas coisas que você precisa fazer hoje para começar a economizar dinheiro. Será que duas coisas não podem ser feitas dentro da sua rotina para economizar um pouquinho mais? Como por exemplo, se você sai 2 vezes por final de semana, tira um dos dias, não sai mais, fica em casa, assiste um filme, faz outra coisa, vai passear em algum lugar público e dessa forma vocês conseguiriam economizar um pouquinho mais para que os sonhos e os objetivos eles fiquem mais próximos. Então, ter um plano de ação é basicamente não deixar aquilo que você pode fazer hoje para amanhã, porque é exatamente isso que faz com que os teus sonhos e os meus objetivos fiquem mais longe. Todas as vezes que eu deixei para fazer amanhã aquilo que eu poderia fazer hoje, eu tardei ainda mais a realização desses objetivos. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você consiga realizar os seus sonhos, os seus objetivos e a partir daí consiga ter uma vida ainda mais interessante. Porque você não nasceu simplesmente para chegar, pagar suas contas e o que sobrar você realiza seus sonhos. Muito pelo contrário. As coisas que nós temos como objetivo, elas têm um preço. Mas não realizar essas coisas também tem um preço que muitas vezes é ainda mais alto e muito mais amargo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário aqui, fala para mim quais são as suas maiores dificuldades, quais são os seus entraves, quais são os seus empecilhos, quais são os seus objetivos. Escreve aí embaixo, porque a partir daí a gente vai conversar sobre outros assuntos, a gente vai falar mais sobre essa realização desses objetivos através da sua vida financeira organizada, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.